deste ano têm por objetivo o favorecimento do diálogo sobre temas relevantes para o fortalecimento das áreas marinhas protegidas e a articulação entre atores-chave membros do fórum e público interessado nestas questões. Neste ano, selecionamos os seguintes temas para serem desenvolvidos: representatividade, implementação e governança das áreas protegidas na região, colocando o foco principalmente na Argentina e no Chile. Antes de começar com as apresentações de hoje, queremos passar a seguinte mensagem. Algumas das apresentações, elas foram gravadas, impedindo tratar alguns erros que se manifestaram com relação a alguns mapas. Feito esse esclarecimento e agradecendo novamente pela participação de todos vocês e esperando que o nosso encontro ele seja muito produtivo e benéfico, cumprindo os desejos que nos convocam. E vou apresentar o coordenador do projeto sobre o fortalecimento das áreas marinhas protegidas do Chile e da Argentina, implementado pelo Fórum para a Conservação do Mar Patagônico, Santiago Krapovicas. Quando você quiser, a palavra é sua. Temos um pequeno atraso, uma pequena demora. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao ciclo dos webinários sobre áreas marinhas protegidas do Cone Sul, diálogos sobre a biodiversidade marinha, políticas públicas e colaboração regional para a conservação, organizado pelo Fórum para a Conservação do Mar Patagônico. Eu sou Santiago Krapovicas, coordenador de um projeto do Fórum sobre o fortalecimento das áreas marinhas protegidas do Chile e da Argentina. Este ciclo de webinários, ele conta com o patrocínio, o apoio formal do Ministério do Meio Ambiente do Chile, a Subsecretaria de Pesca e Agricultura, Serviço Nacional de Pesca e a região de Magalhães e Antártica chilena. Também conta com o apoio do projeto Ocean Governance da União Europeia e o projeto de Um Solo Mar, um Mar Só, organizado por vários membros do Fórum do Uruguai e do Brasil, os nossos doadores Oceans 5 e a Fundação Packard. As coisas que serão comentadas neste webinário são responsabilidade das pessoas que apresentarão e também dos integrantes do painel. E os mapas que estaremos mostrando não comprometem os estados nem do Chile, nem da Argentina, nem do Uruguai, nem do Brasil. Como Fórum para a Conservação do Mar Patagônico, colocamos o foco numa área muito ampla do mar que circunda o Cone Sul, incluindo todas as áreas da Patagônia chilena, todas as águas de jurisdição argentina, do Uruguai, o sul do Brasil e também águas internacionais. Para tratar da conservação de um ecossistema tão grande, decidimos, depois de muita deliberação, criar um fórum, uma rede de organizações da sociedade civil. Hoje contamos com 15 organizações ativas e 8 organizações parceiras que trabalham nos países da região. O encontro serão 2 webinários, hoje 1º de setembro, vamos falar sobre melhores áreas marinhas protegidas na região. E o dia 28 teremos a segunda reunião. Nesse dia estaremos falando de como poder ter uma rede de conservação efetiva. A reunião de hoje vai falar sobre um conceito muito importante que é o da representatividade, o desafio de representar toda essa biodiversidade contida em diferentes ecorregiões, macroecossistemas e habitats
neste grande espaço que é o Mar Patagônico. E por que é que esse espaço ele é um único ecossistema? Porque não entende de fronteiras, porque há biodiversidade que vai se deslocando ao longo da região aqui, algumas das espécies mais emblemáticas e apreciadas pelos turistas, os naturistas da região. Porém, há centenas, eu diria até milhares de espécies que dependem deste grande ecossistema. Nesta imagem, podemos observar a evidência científica que mostra como diferentes espécies utilizam grandes espaços do mar ao longo do seu ciclo de vida e seu deslocamento anual. Aqui só para ver algumas tartarugas, mamíferos marinhos, pinguins, e também há evidência de invertebrados e algas que precisam esse deslocamento, digamos, os integrantes, o deslocamento dos integrantes através da região para completar o ciclo de vida. E, obviamente, não ficam, não se mantêm nas águas apenas do Cone Sul, mas também eles utilizam espaços maiores do oceano. Qual é a urgência de trabalhar na conservação de toda esta biodiversidade? Há uma série de fatores que estão gerando ameaças que vão se complementando umas com as outras, elas vão se potencializando, afetando o funcionamento dos ecossistemas e a supervivência, a sobrevivência das atividades, as atividades de extrativismo com consequências negativas, que tem algumas práticas não sustentáveis e que ainda se mantém de modo estendido, a busca de petróleo, transporte marítimo, etc. Apenas alguns fatores bastante conhecidos já faz décadas. Somado a tudo isso, a evidência que temos sobre a mudança climática. A sociedade industrial moderna, com o aumento de gases de efeito estufa, está provocando mudanças no mar também. À esquerda da tela, mapas de alguns modelos preditivos do IPCC que, conforme os diferentes cenários, a previsão é de mudanças na temperatura do mar. E à direita da tela, a evidência empírica. Os cientistas, eles estão achando, neste trabalho, por exemplo, de Franco e colaboradores, que os mares estão se aquecendo na nossa região. Há correntes marinhas, como a corrente do Brasil, que é uma corrente cálida, que está se transformando e avançando mais em direção ao sul, o que isso vai gerando uma readequação do ecossistema e a biodiversidade, que acaba afetando os benefícios que as pessoas recebemos do mar. As coisas estão mudando. E nesses webinários falamos muito de áreas marinhas protegidas como uma política pública que ajuda a essa conservação do mar e a mitigar os efeitos da mudança climática. Esses espaços protegidos, obviamente, trazem benefícios ecológicos, mas também eles têm benefícios no médio prazo, que eles são benefícios econômicos e sociais também. Ao proteger, por exemplo, os sequestradores de carbono, podemos mitigar os efeitos da mudança climática, ajudando para que a biodiversidade se readeque às novas condições. Por outro lado, a biodiversidade, os ecossistemas prístinos ou em bom estado de conservação, eles geram emprego a cada vez mais quantidade de empregos atrelados ao turismo e ajudam a sustentar o rendimento da pescaria. E, no dia de amanhã, tudo isso poderá ser muito determinante para aumentar a traçabilidade e a qualidade e, obviamente, também o valor das exportações. Muito bem. Os nossos países, eles estão fazendo grandes esforços já faz tempo para
a conservação da biodiversidade marinha. O Chile declarou em todo o seu mar, não apenas no Patagônico, cerca de 40% de espaços protegidos. E a Argentina, hoje, está em 8% aproximadamente. Como será explicado a seguir os colegas que estarão apresentando? Existe toda uma quantidade de espaços costeiros e marinhos já protegidos, como podemos ver neste mapa, para o caso do Chile e da Argentina. As áreas marinhas protegidas, elas são uma tentativa para conservar no longo prazo a biodiversidade marinha, mas como esta biodiversidade ela é altamente móvel, as áreas não devem ser planejadas como espaços isolados, separados, devem ser observados como integradores de uma rede de conservação. Isto é o que, digamos, onde há mais esperança de ter um bom funcionamento frente à mudança climática, que está gerando, como já falamos, uma readequação, uma redistribuição da biodiversidade em toda a região. Portanto, o conceito de rede de áreas marinhas protegidas se torna chave e temos muito trabalho para fazer. Então, aqui vemos um exemplo, uma proposta na Patagônia, áreas marinhas protegidas no Chile, onde já está se falando oficialmente, embora ainda não se tenha avançado muito. Muito bem, antes de ceder a palavra aos meus colegas, gostaria de comentar a vocês como estão as coisas, a situação em outras áreas da região, que não abordaremos tão pormenorizadamente hoje. O caso das águas nas costas do Brasil e do Uruguai. No caso do Uruguai, ele compartilha com a Argentina o grande ecossistema do Frente Marinho do Rio da Prata, um sistema que é único no âmbito mundial. E até hoje, ele não conta com espaços protegidos em alto mar. No Uruguai, declarou um conjunto de áreas costeiro-marinhas que chega a menos de 1% das águas. E, por outro lado, identificou, através do esforço de diferentes organizações da sociedade civil e científica, espaços que são relevantes, que ainda não contam com proteção. Porém, está havendo uma análise, estão sendo feitas propostas. Aqui temos o caso da Ilha de Lobos, como vemos na imagem. E aqui, um outro possível espaço protegido, uma proposta chamada Corais de Profundeza, localizada essa área no talude continental, na parte norte das águas uruguaias, quase limite com o Brasil. E continuamos com uma rapidíssima visão, perspectiva do nosso irmão do norte. Grandes esforços foram feitos para declarar áreas marinhas protegidas, áreas costeiro-marinhas protegidas, chegando a proteger quase 27% de suas águas. Muitas dessas áreas são de usos múltiplos, ou seja, é necessário de um ordenamento de muitas atividades. Porém, no extremo sul, que é a área de influência do mar Patagônico, não existem ainda áreas protegidas. Existe uma proposta, como vemos aqui na tela, o espaço chamado Albardão, uma proposta de nova área marinha protegida que está sendo estudada atualmente. É um ciclo maravilhoso. Muito obrigado. Deixo com vocês Valéria Falabella e Rodrigo Huck. Obrigada, Santiago. Obrigada pela sua apresentação, por nos dar essa oportunidade de destacar esses pontos que achamos que são centrais na biodiversidade. Não tem fronteiras e o cuidado dela influi na qualidade de vida do ambiente e também na mudança climática. A importância de levar em conta as redes, como as áreas marinhas protegidas, e também as redes de atores dos diferentes países trabalhando em conjunto pelo mesmo objetivo. Como Santiago disse, é o meu prazer apresentar as
duas pessoas que vão continuar agora com as suas apresentações. Primeiro, Valéria Falabella é bióloga, especializada em ecologia de mamíferos marinhos, em assuntos de informação geográfica e áreas marinhas protegidas. Ela trabalhou como consultora em organismos governamentais e colaborou no desenho e planejamento de áreas marinhas protegidas. Trabalha também na Conservation Society na Argentina e vai fazer uma apresentação sobre a representatividade ecossistêmica marinha costeira e áreas marinhas protegidas. Valéria, é um prazer ter você conosco. Pode falar. Obrigada, Vitória. Boa tarde a todos. Existem numerosos trabalhos científicos sobre modelos biorregionais, províncias, regiões, ecossistemas que descrevem a heterogeneidade do mar em base a massas de água ou grupos faunísticos, de fitoplâncton a predadores de topo. Esses trabalhos falam sobre o nosso mar muito heterogêneo. As frentes produtivas são parte desses espaços gerais. Aqui vemos assinalados em verde grandes regiões que são como supermercados no mar. São áreas de sustento para organismos bentônicos e outros tipos de organismos. Nessas áreas são criadas condições propícias para a desova de espécies, o desenvolvimento de ovos, também larvas. E são componentes fundamentais da mitigação da mudança climática. A habilidade do mar para captar e armazenar carbono e para regular o carbono atmosférico é altamente dependente da produtividade primária. E as frentes produtivas devem tomar e são responsáveis de 1% da captação neta global de carbono. Portanto, são componentes fundamentais da estrutura ecológica e funcional do nosso oceano. E são candidatos importantes para a implementação de áreas marinhas protegidas. Atualmente, nenhuma das nossas frentes produtivas está protegida. Sob o olhar dessas espécies ameaçadas, o nosso mar também é heterogêneo. Identificamos áreas relevantes porque elas têm grande número de espécies. Durante 4 anos, o Fórum estudou em 4 oficinas de especialistas para avaliar e categorizar as espécies segundo os critérios da UICN. Foram avaliadas 119 espécies ósseas, cartilaginosas, aves marinhas, mamíferos marinhos e tartarugas. Essas informações permitem contar hoje com uma linha de base sobre o estado de conservação das nossas espécies no mar, ferramenta fundamental para avaliar o sucesso ou insucesso das nossas medidas de conservação. A linha de base atual não traz boas notícias. 35 dessas 119 espécies avaliadas, isto é, 30% estão dentro de alguma das 3 categorias de ameaça. A distribuição dessas espécies no mar é concentrada principalmente no setor costeiro bonaerense de Plataforma e de Talude, toda essa área, e frente ao Rio da Prata. Então, a incorporação desses conhecimentos para o desenho futuro de sistema de áreas marinhas protegidas é verdadeiramente relevante e permitiria guiar a criação de novas áreas protegidas que cumpram um papel-chave para evitar a extinção de espécies e reverter ou melhorar o estado de conservação das nossas espécies sob ameaça. Atualmente, as áreas marinhas protegidas existentes são insuficientes nem para proteger as espécies sob ameaça, nem para proteger as nossas frentes produtivas, nem para proteger a heterogeneidade de ambientes e ecossistemas no nosso mar. Hoje, protegemos apenas 8,2% dos nossos espaços marinhos. Se olharmos o setor costeiro, pouco mais de 10% dos nossos espaços de águas internas e mar territorial. E dentro da zona econômica exclusiva, as 3 grandes áreas marinhas oceânicas protegem 7,98% do nosso oceano. Do ponto de vista da meta Aichi 11, que esperava que alcançássemos 10% dos nossos espaços protegidos para 2020,
Chegamos perto, mas não foi atingido esse nível. E hoje é importante saber que existem evidências científicas suficientes que indicam que 10% do mar protegido é insuficiente para garantir a conservação da nossa biodiversidade e conservar ou proteger as funcionalidades ecossistêmicas que aportam os oceanos. 10% é insuficiente, mas é importante entendermos que essa porcentagem de espaço marinho protegido consegue benefícios reais em conservação quando são cumpridos critérios de efetividade, conectividade e representatividade. Atualmente, no nosso sistema de áreas marinhas protegidas, não é cumprido o critério de representatividade. Isso é possível ser observado ao identificarmos que 3 grandes áreas protegidas, essas grandes áreas oceânicas do Sistema Nacional de Áreas Marinhas Protegidas, representam 90% dos nossos espaços protegidos e são concentradas nas áreas mais austrais do nosso mar. De outro lado, não contamos com um mapa sobre os ecossistemas do nosso mar argentino. Não existe uma síntese, uma integração de todos os antecedentes existentes, esses modelos biorregionais que eu mencionei no início da apresentação. O Fórum para a Conservação, junto com acadêmicos, especialistas do governo, estamos trabalhando intensamente na identificação e desenvolvimento desses mapas de ecossistemas do mar. E esse é um insumo-chave para guiar o crescimento do sistema de áreas marinhas protegidas. Um sistema que garanta a conservação de amostras representativas dos nossos ecossistemas marinhos, que proteja as nossas redes produtivas e que garanta a proteção das nossas espécies sob ameaça. Muito obrigada. É prazer ter você conosco hoje. Destacamos 4 pontos-chave. A importância de considerar o ambiente como um cenário heterogêneo, em que o mar, a terra, os humanos também formamos parte dessa heterogeneidade. Existem áreas marinhas que são chave para serem protegidas, portanto, precisamos focar nelas. E isso é consequência de que as áreas marinhas protegidas são escassas. Além disso, podemos trabalhar sobre as áreas marinhas protegidas e a costa é responsabilidade de muitos atores, não apenas de um setor. Muito obrigada, Valéria. É um prazer apresentar Rodrigo Huque Gaete, que ele é biólogo marinho, doutor em ciências sistêmicas ecológicas da Universidade Austral do Chile, é professor universitário, fundador da ONG Centro de Baleia Sul. Em 2013, foi um reconhecido cientista no Chile pelo descobrimento do lugar de alimentação e cria de baleias azuis mais importantes conhecidas até esse momento no mar patagônico chileno. Rodrigo foi citado na imprensa nacional e internacional sobre as suas pesquisas e achados. É um prazer ter você conosco hoje, Rodrigo, e a palavra é com você. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado por assistir a este conversatório, esse webinar. Eu quero apresentar hoje um estudo que realizamos há pouco tempo, que forma parte de um relatório mais extenso. E essa apresentação quer condensar o mais importante desse relatório, relativo à representatividade dos ecossistemas da Patagônia chilena, protegidos sob alguma figura de proteção de áreas protegidas. Esse trabalho, um trabalho coletivo em que ajudou muitas pessoas, mas particularmente Francisco More e Nicole Hara, que colaboraram para chegar a esse relatório final, junto, claro, com Santiago Carapavicas e Victoria. Se olharmos para a Patagônia chilena, ela é subdividida em 4 ecorregiões
mas vamos ver aqui 3. A área Patagônia Norte, chamada de Chiloé-Taitão. A área de Patagônia Centro, Cahuéscar, e a Patagônia Sul, chamada de Magalhães. Vemos, então, que isso contempla todas as ecorregiões dessas áreas tão interessantes. E todas essas cores são diferentes macroecossistemas identificados nessas áreas. Isto é, podemos observar uma grande, imensa heterogeneidade de macroecossistemas. E a proposta foi ter um mapeamento acorde para poder começar a definir onde estavam os vácuos de representatividade nessas áreas. Não quero confundir vocês com essa tabela, só quero mostrar a quilometragem de cada uma dessas regiões, que são bem consideráveis. Neste caso, Chiloé-Taitão é comparável à superfície da Irlanda. Cahuéscar corresponderia à dimensão da Dinamarca, Magalhães à Áustria, e o Pacífico Oceânico é maior do que a superfície total do Chile. Somado a isso, tudo isso somado é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, equivalente ao Egito em termos de superfície. Obviamente, essa região não é livre, é um sistema que não é já prístino, considerado imaculado, que não apresenta problemas. Se ele tem problemas, se identificamos uma das ameaças mais importantes, seria a salmonicultura industrial, junto com outros aspectos como o tráfico marítimo, com efeitos diversos sobre a fauna e a flora marinha. E, claro, os derivados da indústria do salmão e outras atividades humanas na Patagônia, que está fazendo com que algumas regiões estejam realmente muito afetadas por lixo flutuante e também aquela que se aprofunda. E identificamos aspectos negativos da pesca industrial desenvolvida fortemente no talude da plataforma continental de toda a Patagônia. Então, essa Patagônia, como está sendo protegida? Vemos nos mapas desse livro publicado recentemente, acompanhado pela Pew Charitable Trust, observamos que existem alguns pontinhos, umas áreas de azul claro, em azul claros, e talvez aqui espaços maiores, referidos a áreas do sistema de áreas protegidas pelo Estado, que contém espaços marinhos dentro desses parques terrestres. Contudo, a indústria desenvolvida justamente nessas áreas. Vemos que na Patagônia Sul, a proteção é incluso maior. Então, quisemos pesquisar como era representado esses macroecossistemas que, segundo a Rovira e Herrera, compõem a Patagônia, e fizemos, junto com a ajuda da Valéria Falabella, esse mapa de semáforos, de sinais que indicam onde estão as áreas em que ainda não é atingido 10% de proteção, que é uma das metas Aichi, independentemente de 40%, 41%, 42% de áreas protegidas, algumas ainda não são representadas. Vemos que a Patagônia Centro e Sul, na costa, aparenta estar protegida, porém, a área norte, vemos aqui em Chiloé, ela ainda está subrepresentada junto com outras áreas do Sul Pacífico Oceânico e outros lugares em particular. Esses macroecossistemas são identificados e esse é o nível de proteção que tem atualmente, sem falar de efetividade ainda. Isto é, na Patagônia, esse 10% que assumimos como uma meta ainda não foi atingida na Patagônia. É um grande desafio continuar identificando o que precisa ser protegido e desejamos ainda ser mais ambiciosos e chegar talvez a 30%. Na Patagônia, existem 7 espaços considerados marinhos dentro desse cenário que precisam tomar essa relevância e estar em coordenação
com as outras figuras de proteção que, nesse momento, o Chile tem desagregadas. A maior ameaça é a salmonicultura e, claro, a área mais afetada é a Patagônia Norte. Além disso, é a que está menos representada no sistema de áreas protegidas marinhas do Chile. Então, a proposta é continuar usando esse conceito para podermos alcançar metas, mas melhorando algumas definições e limites. Ainda há incertezas que precisamos redefinir e talvez subdividir ou agrupar algumas coisas que precisamos fazer, talvez em oficinas com cientistas e outros implementadores. Precisamos aprofundar a análise de ameaças e definir muito bem as prioridades atuais, já que a indústria do salmão quer se expandir para o sul. O objetivo central é que precisamos manter a pristinidade, a Patagônia imaculada, porque precisamos que hoje, conforme muitos antecedentes científicos, indicam que a Patagônia é um sequestrador de carbono impressionante. Esses ecossistemas de carbono azul, denominados assim, precisamos identificar quais vão ser os mais resistentes do ponto de vista da mudança climática. São refúgios climáticos, também, marinhos, também terrestres, mas precisamos identificar rapidamente onde eles ficam e definir as nossas prioridades com base na representação. Portanto, precisamos fortalecer a representatividade, implementar efetivamente essas áreas marinhas protegidas e, entretanto, como não temos tempo, não resta mais tempo, precisamos implementar programas pilotos, planejar e apostar a que isso seja uma rede coordenada de áreas marinhas protegidas na nossa querida Patagônia. Queremos que ela continue a ser o que é atualmente, que seja uma das salvaguardas do nosso planeta. É a nossa responsabilidade cuidar essa Patagônia maravilhosa. Obrigado. Três pontos de destaque compartilhados com o que foi manifestado por Santiago e por Valéria. Os grandes vácuos de representatividade das áreas marinhas protegidas, a heterogeneidade do ambiente é importante a ser conservado, porque estamos falando de conservação da biodiversidade, da heterogeneidade, da única casa que a gente tem. A importância de conservar o mar patagônico, como acabou de comentar Rodrigo, ele é um abrigo de carbono azul que influi sobre a mudança climática. Os três apresentadores manifestaram essa importância da conservação do mar, do litoral e seu vínculo com a mudança climática. Dando continuidade ao nosso webinário, a etapa do colóquio, com três integrantes, três painelistas, que vão se unir a Rodrigo, Santiago e a Florência. Graciela Camanho, Jorge Flies e Egle Flores, pedimos para acenderem as câmeras, bem como o Rodrigo e a Florência. É um prazer apresentar todos vocês. Graciela Camanho, seja bem-vinda, deputada nacional da Argentina. Ela é advogada com especial interesse no direito ambiental. Atualmente, ela integra as comissões de assuntos constitucionais, legislação geral e recursos naturais da Câmara de Deputados e também do Conselho da Magistratura. Ela é professora de Direito Constitucional na Universidade de Morón, foi ministra de Trabalho e deputada nacional em diferentes períodos. Ela é membro do Grupo Parlamentar para a Ação Global. Mais uma vez, Graciela, seja bem-vinda.
Jorge Flies, seja bem-vindo. É o primeiro governador regional eleito democraticamente da região de Magalhães e Antártica chilena, função que ele exerce desde julho de 2021. Anteriormente, ele foi prefeito da região de Magalhães e Antártica chilena. Seja bem-vindo, Jorge Flies. E, por fim, um prazer apresentar Egle Flores. Ela é bióloga com mais de 13 anos de experiência no desenho e na gestão de iniciativas de impacto coletivo. Atualmente, trabalha como assessora filantrópica para a Fundação David and Lucille Packard, no Chile, e para o Grupo de Doadores para a Conservação do México, a partir de Biodiversity Funders Group. Um prazer, Egle, que esteja com a gente. O nosso colóquio, ele vai ser a partir de perguntas que irão surgindo, perguntas que responderão Graciela, Jorge e Egle. A primeira pergunta é como são alcançadas as condições necessárias para melhorar a representatividade das áreas marinhas protegidas e que tipo de metas e de engajamento podem impulsionar os países para melhorar essa representatividade das áreas marinhas protegidas. Muito bom dia, um prazer cumprimentar todo mundo. Hoje quero agradecer ao fórum que convocou para falar das áreas marinhas protegidas. Quero saudar os que estão no painel, a cientista, a deputada, e é um número muito importante de pessoas que estão nos vendo. Agradecer também, claro, o convite como novo governo regional de Magalhães e da Antártica chilena. Queremos mencionar, ante a pergunta que foi feita, que vamos falar um pouco sobre o contexto. Durante alguns minutos, brevemente, especialmente contar àqueles que estão nos assistindo, principalmente de outros países, que o Chile está passando por um período político muito importante. Já faz alguns anos, tem a visão com relação aos territórios. Um exemplo, o início dos novos governos regionais eleitos publicamente, esse é o primeiro que estamos agora acompanhando, e eu tive a oportunidade de ser apoiado pela comunidade. Isso também aconteceu em outras 15 regiões do país. Porém, depois de um conflito social importante no Chile, hoje contamos com uma Assembleia Constitucional maravilhosa, onde metade dos seus membros são mulheres. Povos originários também estão representados, e a maioria dos participantes e dos constituintes, eles pertencem a regiões que no Chile estão expostas, com histórias litorâneas, com lutas litorâneas também. Então, esse é o nosso contexto. E hoje estamos aqui conversando, obviamente, dessas áreas marinhas protegidas. O governo nacional, que estou presidindo atualmente, tem a ver com o programa que foi a política de campanha. O tema ambiental e o tema das áreas protegidas é fundamental. E no âmbito da consulta feita, quero contar que a criação desses governos regionais eleitos no Chile permitem a criação de instrumentos que são muito importantes, instrumentos normativos que vincularão com as áreas marinhas, também as terrestres protegidas. Essas são estratégias regionais de desenvolvimento que hoje estamos implementando. Ontem, por exemplo, hoje no mundo todo, digamos, no território todo, estamos implementando essa estratégia para definir os próximos 10 anos de projeção do planejamento. Mas também acho que isso se estenderá a 30 anos. E por que estou mencionando isso aqui? Porque se a proteção das nossas áreas e da biodiversidade é uma questão transversal para o desenvolvimento da estratégia, a gente está definindo, então, o que será feito a partir da política na região.
Também devemos adicionar 2 instrumentos que contaremos na região de Magalhães: o ordenamento territorial, ordenamento que também inclui o litoral, a costa, e também o estudo, um novo estudo do uso da borda costeira, que para nós é fundamental. E o último foi feito faz 20 anos, portanto, como grande tarefa dos governos regionais e com especial interesse na Patagônia, tanto na região das lagoas ou dos lagos, como foi mencionado, na área de Chiloé, na península, tal, e a região de Aicén e a região de Magalhães, uma grande possibilidade para implementar esses instrumentos de ordenamento territorial e a relação com as áreas protegidas. Além disso, quero contar a vocês que esse governo regional foi o primeiro no Chile a declarar emergência climática. Hoje, isso foi replicado pelo governo regional, digamos, na área metropolitana, capital do país. Houve réplica também por parte da região dos lagos, onde estão sendo iniciados processos dessas áreas que estávamos visualizando na área austral, nesta área marinha patagônica, e também foi declarado pela região de Coquimbo, no norte de Santiago, aqui no Chile. Replicado também, então, foi formulada a comissão ad hoc na região de Magalhães, ontem foi constituída, e também quero contar a vocês que essa construção da Comissão de Emergência Climática conta com membros da área de produção, com membros da área social, ambiental e científica, e é bem provável que, digamos, que esta seja a primeira vez que, depois de muitos anos, não há enfrentamento entre os setores, e sim estão juntos planejando na região aqui de Magalhães. E para aqueles que estão nos acompanhando, queremos contar que temos áreas marinhas protegidas que os antecessores já mostraram e nós participamos diretamente como ex-prefeitos da região. Eu quero mencionar algumas questões. A área do Cabo de Hornos, uma das áreas protegidas maiores do Chile, também Francisco Colgame. A primeira tentativa, uma pequena área protegida na parte inferior do continente americano, na península de Brunswick, e áreas muito sensíveis pela biodiversidade que contém, como Baía Lomas e Cerro Almirantazgo, ambas as duas vinculadas à ilha de Terra del Fuego, Terra do Fogo. Estou mencionando isso porque foi um trabalho gigantesco, muito vinculado a instituições científicas, participação do Estado, foi feito conjuntamente com outras áreas marinhas que o governo anterior tinha apresentado. E quero mencionar um grande avanço feito, que foi a criação de áreas terrestres protegidas, que são esses parques nacionais. O Parque Nacional O'Higgins, frente a Campos de Gelo Sul, ao novo Parque Nacional Kawasker. Há ordenamento administrativo, conversado com o atual Contralor Nacional, para permitir esse reconhecimento dessa borda costeira, muitos quilômetros quadrados de área marinha, como área de extensão desses parques terrestres, embora ainda não cumpra os critérios de parque marinho, que está na nossa legislação. O trabalho feito pela Contraloria nos permite ter essa ação de proteção e de conservação em territórios que são gigantescos, como o Rodrigo acabou de mencionar. E então agora temos o desafio pela frente como governo regional, como efetivamente cooperar com as instituições de conservação, ambientalistas e cientistas também, para contar com linhas de base, para poder ter o conhecimento do que está havendo nesses locais e assim, de forma complementar, adicionar conservação. Nós declaramos através de nosso programa e tudo isso e queremos contar e deixá-lo assim constituído. E nós vamos cooperar como governo regional para fazer um relevamento dos estudos com organismos públicos e privados da região para
complementar e efetivamente ir adicionando aquilo que for necessário. Uma coisa é a declaração de áreas protegidas, o ato administrativo de proteção das áreas, e uma outra coisa é contar com influência neste conhecimento, nas linhas de base de conservação. E é nisso que estamos trabalhando, conversando com diferentes instituições para poder realizar estudos. E, para ir encerrando, o Chile, e desconheço o caso de outros países, mas o Chile é um dos países da OCDE que menos investimento em ciências e em conhecimento tem, 0,3%, uma brecha gigantesca. E esse governo regional, anteriormente na minha condição de prefeito, que fui nomeado pela ex-presidente Bachelet, bom, foi o governo que mais investiu. Temos centros, temos também a aprovação do Centro Antártico Nacional, o maior centro, e agora irão se adicionando centros que nos ajudarão a conhecer o território mais pormenorizadamente. Um centro subantártico que será aberto frente ao canal Beagle daqui a pouco, e nesta área protegida de Cabo de Hornos e Diego Ramírez. Então, as possibilidades de hoje são gigantescas, num contexto de reconhecimento de povos originários que navegavam durante milhares de anos esses canais. O povo Kawascar, o povo Jagás, hoje são um dia da Constituição Nacional, e o governo nacional está fazendo o esforço para o reconhecimento do povo, de um povo comum, com a República Argentina, esses povos de Terra do Fogo. Então, cooperando de mãos dadas com a chancelaria, com ambas as duas chancelarias, com o embaixador argentino, ficamos à disposição para a declaratória conjunta chileno-argentina das áreas protegidas da Península Antártica, que para nós, como região, é um ato absolutamente necessário. E acabo por aqui dizendo que o governo regional, peço desculpas pela extensão do tempo, mas o governo regional dará o apoio a esta moratória das concessões aquícolas na região de Magalhães, esperando por uma definição da estratégia de desenvolvimento regional. Nos diga o que a comunidade de Magalhães está pensando, está sentindo e deseja quanto ao desenvolvimento da salmonicultura. Podemos antecipar, né? Mas nós queremos que nos próximos meses possamos se inscrever como projeto na região para os próximos 10, 20 anos. Muito obrigado, Vitória, e muito obrigado por esses minutos. Obrigado, Rodrigo, Jorge, um prazer. Jorge, que esteja com a gente. Graciela, gostaria de seguir. Sim, é o meu prazer. Obrigada, pessoal do fórum, pelo convite. É uma honra participar com vocês. Na Argentina, temos um governo federal. Tudo o que tem a ver com a criação de áreas protegidas está vinculado ao Congresso. Depois, o plano de gestão, que são os instrumentos e sanções tendentes a obter o cumprimento dos objetivos da área, caracterização física, geológica e todas as temáticas para pesquisa e monitoramento que devem ser realizadas quando é criada essa área, e a cada 5 anos, e as modificatórias têm que ser publicadas no site de acesso público. São questões que têm a ver com o Congresso. O plano de gestão tem a ver com o Poder Executivo Nacional e, claro, o orçamentário, o aspecto orçamentário. Isso é que tem a ver com a pergunta. Vocês perguntavam como são alcançadas essas condições necessárias para melhorar a representatividade. Então, criando áreas, levando um bom plano de gestão e tendo orçamento. Eu poderia acabar aí, porque a sua pergunta estaria respondida, mas no ano passado eu participei desses webinários
do lugar do participante. E eu fiquei com uma frase muito gravada que o Cláudio Campanha disse no último dia, quase ao último momento, porque, se eu lembro bem, ele foi quem encerrou o webinário. E como uma autocrítica para o mundo da ciência, precisamos interagir mais com o mundo da política. E acho que, de alguma forma, Valéria Falabella, Esteban Freire e o próprio Cláudio Campanha, o que eles fizeram do webinário anterior até esse foi interagir com a política. Por isso, nesse momento, a Câmara dos Deputados da nação argentina está tratando o projeto 5893 do ano passado, que apresentamos junto com o deputado Kirchner, Esteves Boero e outros deputados, deputado Grosso, para criar a área marinha protegida dentro da plataforma continental argentina, além das 200 milhas, conforme a demarcação aprovada pela Lei 27.557, que aprovamos também no ano passado. Essa área vai acarretar benefícios ambientais, econômicos, sociais e estratégicos a partir dos compromissos internacionais da Argentina em matéria de conservação marítima. Entendemos que isso permitirá o cuidado de uma área de talude com a conservação das espécies bentônicas vulneráveis, a proteção do único setor da plataforma com profundezas menores aos 200 metros, que estão além das 200 milhas e que atualmente são cenário de intensa pesca de todo tipo. Além disso, do ponto de vista pessoal, e de alguma forma poderíamos cuidar e honrar esse setor em que está o submarino Ara San Juan e a tripulação, porque, de alguma forma, isso é um indício do que acontece com os argentinos quando queremos cuidar do nosso mar. A título pessoal, como a Victoria mencionou, eu integro, entre outras comissões do Congresso, a de parlamentares pela ação global. Somos 1.200 membros ativos de 132 países. Esse grupo opera há 42 anos e temos 9 campanhas ativas. Entre essas 9 campanhas, desde o ano 2016, temos aquela de proteção dos oceanos. Precisamente na semana passada, eu tive que informar com a presidenta do Grupo Nacional e sobre os anexos do Acordo de Toronto, chamado de Acordo Cidade do Cabo, e o guia de ferramentas parlamentares do nosso grupo sobre pesca ilegal não regulamentada, que lançamos nesse ano em versão espanhola. Por que é interessante? Por que me interessa o mar? Porque o planeta não é um planeta de água, é a Terra. Se formos imaginar o planeta, e se olharmos o planeta da Lua, vemos que 70% da superfície é coberta por água e apenas 30% por terra. Então, podemos imaginar a supremacia da água. Mas se compararmos em tamanhos, na realidade, o planeta é como uma bola de futebol. E a água do planeta, a totalidade da água, é uma pelota, uma bola de ping-pong. E a água doce disponível é apenas uma migalha de pão. Essa cifra é altamente representativa, porque nessa água, além da questão da pesca, que talvez os conservacionistas e fundamentalmente os cientistas observam muito, lá acontecem muitas coisas. Mais de 80% do transporte de mercancias é realizado nessa pequena bola de ping-pong. E claro que tem a arte da pesca, como disse o primeiro apresentador, do ponto de vista também dos hidrocarbonetos. E como se isso fosse pouco,
como não tínhamos onde colocar o lixo produzido pelo homem, durante anos os governos mundiais aderiram à teoria da dilusão e consideraram que os oceanos tinham a capacidade de fazer sumir os rejeitos produzidos não apenas no mar, mas também na terra. Essa teoria contribuiu a levar os oceanos ao colapso. E o que tempo atrás, quando vemos as fotos que vocês apresentam, vemos que esses ecossistemas oceânicos prósperos, que vão sendo uma foto que vai ficando no passado, se esses rejeitos produzidos no mar, estamos falando da poluição desses naus que produzem esses lixos. Falamos em naus que transportam hidrocarbonetos e podemos somar também os derrames das plataformas, contenedores perdidos em acidentes marinhos, em que lá vemos que há menor regulamentação e que aquela que existe não é implementada acordemente, de forma acorde. E apesar das implementações internacionais, Convênio de Londres e outros convênios, posso nomear muitas convenções. Eles realizaram um grande esforço para trazer aos governos e legisladores as possibilidades e recomendações, diagnósticos. O problema continua. E continua não apenas no oceano, mas também na terra, em que estamos produzindo mais ou menos uns 200 milhões de toneladas de lixo sobre os oceanos. E 80% provém da terra. E encontramos, não sei, plásticos, esses famosos plásticos, até cigarros, que falam das ações individuais. Eu digo isso porque as responsabilidades são coletivas, mas também são individuais. Há um cálculo interessante sobre o que estamos fazendo. Estamos produzindo 8 a 10 milhões de toneladas de lixo nos oceanos. É um caminhão de lixo por minuto. Bem, vocês conhecem disso muito mais do que eu. Não vou continuar com esse discurso. Essa é uma batalha para mim, é a luta do nosso tempo. Eu sou otimista sobre as possibilidades de convencer os nossos colegas sobre a necessidade da criação de áreas marinhas. Temos o acompanhamento de todas as áreas do Executivo Nacional, que já fizeram as exposições no Congresso, acompanhando o projeto. Daí o nosso otimismo. Tem 61 áreas costeiras-marinhas protegidas e, embora seja certo que não cumprimos as metas AICH, estamos próximos. E espero que possamos continuar trabalhando, Valéria, Esteban, Cláudio, para continuarmos avançando. Obrigada, Graciela. Quero lembrar a todos que quando paramos a nossa apresentação, podemos desligar o microfone para não superpor as palavras. Egle, a palavra é com você. Obrigada a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a participação nesse fórum e gostaria de compartilhar com você algumas oportunidades que eu vejo para esses sistemas de áreas marinhas, considerando que existem numerosos desafios compartilhados, considerando os diferentes países que integram, que justamente está no mar Patagônico, mas acho que podemos aprender muito das experiências e dos processos que já estão acontecendo. E eu gostaria de me centrar em 4 desafios importantes
para uma boa implementação dos sistemas de áreas protegidas. O primeiro tem a ver com a administração. Vimos nos documentos elaborados pelo Fórum que existem no Chile e principalmente uma administração que é desenvolvida a partir de diferentes agências governamentais das diferentes categorias de áreas protegidas. Isso claramente tem algumas problemáticas, algumas faltas de coordenação, limitações para padronizar processos de operações e também limites à capacidade que teria um organismo centralizador da administração dessas áreas para negociar, interagir como um ponto de contato, estabelecer alianças e também estabelecer mecanismos, protocolos que permitam avaliar as áreas de uma forma compartilhada, com indicadores, critérios e formatos padronizados. Acho que aí temos muitas coisas para aprender de outros países da região. Por exemplo, no México, como vocês podem perceber, eu sou do México. Lá temos a Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas, CONAM, que centraliza as áreas protegidas do país, mas isso não é exclusivo do México. Vemos também isso no Peru, com o CERNAM, a Bolívia, com diferentes organismos, com muitos casos de experiências em que podemos ver diferentes esquemas, estruturas e formas em que as áreas podem ser administradas por uma entidade. Como vimos no Chile, como vemos no relatório do Fórum, existe esse informe de áreas protegidas que esperamos poder continuar avançando nesse documento. E também existe um projeto de lei para criar um sistema de biodiversidade de áreas protegidas em nível nacional que possa centralizar essa administração, e esperamos que efetivamente essa instituição possa ser criada, esse sistema nacional possa ser criado, e que o sistema conte, então, com essa capacidade de estabelecer alianças com organismos de cooperação internacional, coordenar não apenas a implementação efetiva das áreas já existentes, mas também planejar de acordo com a ciência disponível e as necessidades e os desejos dos diferentes territórios, como iniciar um plano ou continuar um plano para estabelecer novas áreas protegidas em aquelas áreas que ainda falta representatividade do sistema. Então, é isso como primeiro ponto, e coisas bem simples que podem ser geradas a partir disso são, claro, protocolos, seja como fazer um plano operativo numa área protegida, como fazer um plano de financiamento, coisas assim simples que podem partir dessa agência e podem ser difundidas e compartilhadas e também desenvolvidas essas capacidades nas diferentes equipes que administram as áreas em territórios. Vou compartilhar alguns documentos no bate-papo para que fiquem disponibilizados. Tem um documento elaborado pela CONAM em que são compartilhados com os funcionários como construir planos de financiamento. Isso enquanto à administração. Já dispondo de uma administração mais centralizada, é importante entender a governança, porque, como já falaram, as áreas são diversas. Não apenas os hábitats ou ecossistemas envolvidos, os objetos de conservação de cada área, mas também os territórios, as comunidades que estão próximas dessas áreas. Então, é muito importante que possam ter um reconhecimento e participação efetiva, não apenas das comunidades locais que usam essas áreas, mas também vivemos regiões com uma história compartilhada, em que existem povos originários
que tem também muito a dizer e muito a trazer na tomada de decisões e como são administradas essas áreas. Então, é também importante, e retomo as palavras do Jorge sobre a importância de envolver os povos na tomada de decisões. E eu gostaria de colocar como exemplo, o que com certeza eu vejo aqui vários companheiros e companheiras do Brasil, a questão do bioma amazônico, compartilhado por tantos países, seria um homólogo ao mar patagônico, e do qual também temos muito a aprender. Existe um projeto com já vários anos de implementação, o IAPA, que é o projeto de integração das áreas protegidas do bioma amazônico, e eles, vou passar também, eles desenvolveram uma carta de governança em que reconhecem as diferentes entidades e os diferentes grupos que devem ou deveriam tomar parte da tomada de decisões sobre a administração das áreas, a priorização dos objetos de conservação e as ações de monitoramento, etc. Nesse sentido, além das comunidades, em que claramente em algumas ocasiões temos povos originários, também existem outros atores, como os governos locais, que é importante também envolvê-los nesses processos de tomadas de decisões, não apenas porque eles compreendem melhor os contextos locais, mas também porque eles poderiam ter financiamentos disponíveis para a implementação efetiva dessas áreas. E não apenas estou me referindo a recursos econômicos, mas também outros tipos de capitais, outro tipo de recursos que poderiam contribuir. E, claramente, sobre centros de pesquisa, organizações da sociedade civil que operam em nível local, esse trabalho precisa ser ampliado, ter uma governança mais ampla. Não há recursos suficientes, isso já foi visto, sempre é melhor ter essa visão, uma perspectiva mais sistêmica em diferentes territórios em que operam as áreas. E vinculado com isso, eu gostaria de simplesmente passar pelo assunto de implementação efetiva, que claramente está muito conectada a quem administra as áreas, quem toma as decisões e como são tomadas essas decisões. E, nesse sentido, acho que a região do Cone Sul tem muitas oportunidades para desenvolver uma série de indicadores compartilhados. Já vimos que efetivamente não há fronteiras, não existem fronteiras no mar. Existem objetos de conservação que são relevantes para a região e que deveriam, na verdade, ser parte integral da forma em que está sendo monitorados e avaliando a implementação das diferentes áreas. Então, nesse sentido, acho que do Fórum Patagônico, como ator, é possível ter uma influência importante para estabelecer esses indicadores partilhados, estabelecer essas metodologias padronizadas e compartilhar experiências e aprendizagens, informar e fortalecer as capacidades de quem operam nas áreas para que justamente possam estar compartilhar uma visão, um norte, uma orientação e como implementá-las de forma efetiva. Vou compartilhar então esse esforço desenvolvido do México para ter critérios compartilhados entre diversas áreas protegidas. São essas fichas de avaliação ecológica desenvolvidas para as áreas do noroeste do México. Se não conhecem, podem ver isso lá. Elas funcionam como umas séries de scorecards, em que é possível ver quais são os objetos de conservação, o estado atual. É uma linha base, mas também geram interpretações de informações científicas e monitoramento das áreas, e assim podemos entender quais são as tendências, o que podemos esperar, e quais comportamentos podemos esperar nas diferentes áreas. Finalmente, e um dos pontos mais relevantes tem a ver com financiamento. Não é fácil. Penso que por muito tempo nesse setor de conservação, no setor ambiental,
não conseguimos, não fomos bem-sucedidos em ver os laços na conservação da biodiversidade, na conservação dos biosistemas. E alguns elementos básicos para a vida, como a segurança alimentar, a capacidade de ter proteção perante desastres naturais, o direito humano ao ambiente sano, a provisão de água, de empregos na área, no setor pesqueiro, como que já falaram Valéria e Rodrigo nas suas apresentações. Então, penso que o caso da Costa Rica talvez poderíamos considerar como um caso que eles conseguiram fazer um bom mapeamento, quais são os sistemas de áreas nos diferentes brancos, nos diferentes alvos. Isso permitiu identificar agências do governo para cofinanciar a implementação das áreas protegidas. Então, é importante mostrar aos cidadãos por que é relevante contar com esses espaços conservados, e é relevante também mostrar e traduzir para outras entidades do governo, como ministérios, Ministério da Economia, Turismo, Desenvolvimento Social, e mostrar para eles por que é relevante fazer esse co-investimento nesses espaços. E, finalmente, isso também é um convite para o fórum, para o trabalho que estão desenvolvendo, sobre como é possível criar uma aliança que seja baseada no princípio de responsabilidades compartilhadas e diferenciadas, em que justamente fazendo esse vínculo com a questão da crise climática que estamos já vivenciando, como podemos fazer uma frente comum para garantir que existam recursos, financiamento da cooperação internacional para as áreas dessas regiões, justamente baseados nesses princípios, porque temos recursos, existem espécies que são imprescindíveis para a vida no planeta, elas estão nessas regiões e existem mecanismos financeiros que foram criados desde IKEF e outros espaços como Green Climate, que podemos talvez começar a nos aproximar deles e trabalhar de uma forma, vamos dizer, multinacional, estabelecendo uma frente e negociando, dividindo para que também possa existir esse financiamento para essa região, porque as necessidades financeiras para uma implementação efetiva é muito alta. Nesse sentido, vou compartilhar daqui a pouco um estudo que foi publicado recentemente sobre financiamento, as possibilidades de financiamento para os oceanos, da filantropia e também dos organismos de cooperação internacional das últimas décadas. Acho que isso pode ser útil para fazer um mapeamento e ver quem está financiando e o que estão financiando, e esse poderia ser um bom primeiro passo para começar a ver como dar os próximos passos para aceder a esses tipos de financiamentos. E, finalmente, como última reflexão, pensando nos desafios de representatividade, deixo com vocês essa reflexão sobre quais são as oportunidades que temos para integrar ou para ter uma conversa desde os sistemas de área protegidas com outras medidas efetivas de conservação baseadas nas áreas, OSM ou, desculpem, OMEC em espanhol, que já existem da rede de parques sob análise para a América Latina, das diferentes figuras que poderiam integrar esse tipo de áreas e como essas áreas podem começar a ter essas conversas e coordenar trabalhos com os sistemas de áreas protegidas nacionais. Vou deixar tudo isso que eu falei agora no bate-papo. Muito interessante as suas opiniões. Queremos agradecer aos participantes pela grande quantidade de perguntas que estamos recebendo. Elas são feitas através do botão na parte inferior da tela, perguntas e respostas. É clicando nesse lugar e escrever. Não podemos receber perguntas ao vivo, mas
todas as perguntas estão sendo respondidas também através desse sistema, porque isso demonstra o interesse e a alta preocupação por tudo isso que a gente está conversando. Uma segunda pergunta para Jorge, Graciela e Eglé. Peço, por favor, que sejam bem resumidos em suas perguntas, porque estamos muito curtos com o tempo. Da perspectiva da política pública, como fortalecer a colaboração sobre a conservação marinha entre os países do Cone Sul. Jorge. Mais uma vez, vou ser muito breve nesta segunda oportunidade, agradecendo, claro, pelo convite, contar a Vitória e a todos os participantes que antes de ser eleito como governador, a primeira reunião formal que eu tive foi com o embaixador argentino, Bielsa, embaixador Bielsa, com interesse, digamos, um dos 3 capítulos vistos foi o âmbito de trabalho conjunto no âmbito ambiental e de conservação. É de interesse deste governo regional poder avançar de mãos dadas e também as conversas que tivemos com a governação de Terra del Fuego e Santa Cruz. Tudo será nesta mesma linha. Há temas comuns no âmbito do desenvolvimento produtivo, das ciências e do desenvolvimento social. E, sem dúvida alguma, a conservação, o clima, muito importante. Somos experiências com a WWSCS, temos experiência, queremos adicionar esse exemplo, esse esforço, um esforço maior de todos os governos das províncias da Argentina e também com a regional de Magalhães, no Chile. Convidamos a governadora também da região de Aysén para fazermos um trabalho conjunto na Patagônia Austral, não apenas com as áreas de conservação terrestre, que no caso do Chile é de Magalhães, me corrijo, de 60% do seu território tem algum grau de conservação no âmbito terrestre, mas também queremos adicionar a conservação marítima, e por isso o esforço conjunto na Península Antártica, onde já há um trabalho maravilhoso de ambos os países. E também, para ter um esforço científico, acadêmico, governamental entre ambos os territórios. Tudo isso vai ser uma prioridade para o governo regional. Queremos, e encerro por aqui, tomara que possamos avançar para uma área comum para a passagem entre as pessoas, partindo por Terra del Fuego, Terra do Fogo, isso que queremos, e temos insistido na chancelaria para que isso seja uma meta, um objetivo para os próximos 3 anos do governo. E temos a vontade, tanto por parte do embaixador Bielsa como do nosso embaixador. Então, o esforço comum de proximidade das pessoas, a proximidade do âmbito acadêmico e das ciências e da conservação é um dos temas fundamentais desta administração. Obrigado, Vitória. Muito obrigada, Jorge. Graciela. Bom, minha atividade é parlamentar. Portanto, o que devemos observar é de que modo podemos traçar estratégias nesse contexto. Eu quis mencionar a minha participação em Parlamentares para a Ação Global, porque é um grupo de ação, como o nome bem diz. O que nós fazemos é contar com estratégias, gerar ferramentas de tipo parlamentar para todos os países. E no caso dos oceanos, nós trabalhamos muito no engajamento dos parlamentares que fazemos parte desse grupo de ação, com o objetivo de ter em cada país acordos, tratados, recomendações, funcionando do ponto de vista legal, claro, a partir da lei, da construção da norma. Mas, enquanto a gente falava, estou pensando que há outros âmbitos, como o Parlasur, Parlatino, âmbitos especificamente regionais. E talvez nós
os parlamentares estejamos tendo uma dívida com relação ao engajamento maior vinculado ao cuidado do ambiente, à mudança climática, à preservação das espécies, etc. Acho que a contribuição parlamentar fundamentalmente passa por esse âmbito, por esse lado, a observação e através de grupos com diferentes países, ou desses âmbitos que já estão criados, tentar contar com estratégias comuns. É isso que estou pensando, né, como um plano de ação. Mas os governos devem fazer o resto. A Argentina é um país federal, portanto, as províncias elas têm a soberania primigênia com relação aos recursos e aos bens naturais. Apesar disso, existe um âmbito que o país tem e que é muito interessante, pois é uma coordenação entre 7 ministérios, uma ação de Estado muito importante que já estamos implementando já faz 12 anos, denominada Pampa Sul, com o olhar colocado nas águas, Pampa Azul, colocado nos oceanos, 7 ministérios, coordenado pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia em nosso país. Um âmbito que nos dá tranquilidade, digamos, nos tranquiliza pensar em que há uma política na Argentina com relação a esta questão. Então, esta é a minha humilde resposta para a tua pergunta, Vitória. Muito obrigada. Egle, gostaria de adicionar mais alguma coisa? Brevemente, gostaria de dizer que da sociedade civil, do centro de pesquisa, dos próprios funcionários, das próprias funcionárias, é importante trabalhar em uma narrativa compartilhada para posicionar os oceanos como um ecossistema e um espaço fundamental para, de certo modo, aumentar a resiliência perante a crise climática. É importante aproveitar esta conjuntura, exigir dos governos a inclusão dentro dos seus NDCs, elementos vinculantes à conservação oceânica. Também é importante a exploração de como os diferentes países do Cone Sul podem se aliar para ter uma ação e uma frente compartilhada com o objetivo de obter esse financiamento através do princípio de responsabilidades compartilhadas, porém diferenciadas. Obrigada, Egle. Interessantíssima a exposição dos três. A coincidência com alguns temas que são centrais, apontando para essa perspectiva comum que a humanidade deve ter sobre a Terra. Vocês falaram sobre a necessidade da articulação intersetorial num dado momento, Graciela falou no início, né, que ela pertencia ao Congresso Nacional, a necessidade da articulação com o Poder Executivo, a necessidade de articulação em países como México, Argentina, também federais, ambos, né, que haja uma articulação entre as províncias ou os estados, com um olhar comum. Você falava, Egle, da narrativa comum, a importância de ter essa perspectiva comum a fim de definir estratégias para poder definir planos de ação concretos e compartilhados, a importância de olhar o que precocemente e Valéria, Rodrigo e Valéria comentava anteriormente, né? A biodiversidade não entende de fronteiras, não tem fronteiras, e a biodiversidade ela está em todas as partes, e nós também fazemos parte disso. Importantíssimo esses conceitos, como realmente levar em consideração na hora de ter uma política pública em relação às áreas marinhas protegidas. Valéria e Rodrigo, fazemos uma pergunta para vocês como especialistas na representatividade, e é a seguinte: quais são os desafios mais importantes da representatividade das áreas marinhas protegidas no Cone Sul? Valéria, gostaria de começar? Obrigada, Vitória. Existem desafios que
digamos, eu trabalho muito com dados espaciais. Então, quando eu recebo esse tipo de perguntas, a primeira coisa que eu penso em desafios concretos, em áreas que precisam de atenção. E, nesse sentido, eu sou um pouco repetitiva. Eu lembrava que no webinário anterior eu falei uma coisa parecida. Existem áreas já identificadas, devemos colocar o foco nelas para o desenho e o crescimento do nosso sistema, da nossa rede de áreas marinhas protegidas, com esse objetivo de representatividade que temos. Há espécies ameaçadas, há espaços chaves de sustento, de funcionalidade do ecossistema, como são os frentes produtivos, e são desafios para o desenho e começar assim a pensar em novas áreas protegidas. São desafios-chave. E depois, muitos dos desafios que foram mencionados por nossos panelistas, tanto por parte do governador Fies como a deputada Camanho e também a Eglé. E eu gostaria de frisar duas ou três coisas. A primeira coisa, conhecimento. O conhecimento é fundamental para nortear todas as ações futuras. E, nesse sentido, contamos com um setor acadêmico de excelência, com engajamento em todos os processos desenvolvidos, que é maravilhoso, e devemos reconhecer isso. Isso aí é um ganho, né? Depois, a tomada de consciência necessária nesse espaço, a importância com a identificação das urgências de conservação, tanto atreladas a impactos e ameaças diretas por conta da atividade humana, quanto que estamos observando que a mudança climática e como está começando a afetar a nossa região. A vontade política, isso também é um desafio importante. Nos últimos anos, na Argentina, foram dados grandes passos, a criação da primeira Lei Oceânica, 2013, a Lei de Sistema Nacional das Marinhas Protegidas, o nosso atual Sistema Nacional das Marinhas Protegidas. Então, tudo isso nos motiva a continuar trabalhando. Às vezes escuto colegas falando, bom, tanta coisa conquistada, podem dar uma relaxada. Na verdade, não. A responsabilidade é muito forte. Portanto, bom, e como para finalizar, uma coisa que foi mencionada é mútuo, ainda devemos aprender todos, absolutamente todos, a trabalhar de modo mais articulado. A responsabilidade na conservação do mar é de todos. Somos muito mais eficientes e vamos ter mais benefícios e ganhos se trabalharmos juntos. Não se trata que a pesca é responsável apenas pela atividade pesqueira e ter uma pesca sustentável. Não fecha essa responsabilidade com eles, não acaba com as com as ONGs pensando, sei lá, energia, APN, o autor-chave, por exemplo, das áreas marinhas protegidas. Sei lá, a Armada, a Capitania dos Portos, enfim, os deputados, senadores, todos devemos começar a trabalhar conjuntamente, articulando, sincronizando os esforços para sermos mais efetivos, e esse é um desafio importante. Aprender a trabalhar de modo articulado pela conservação do mar e pelos benefícios e pelas futuras áreas marinhas protegidas de um sistema que seja representativo, conectado, com as metas internacionais que são norteadoras para o nosso futuro. Bom, essa é a minha mensagem. Muito obrigada, Valéria. Rodrigo. Bom, obrigado, Victoria, coincido plenamente com o que comentou a Vale. Adoro escutar essa perspectiva regional que tem a EGLE, o impulso que devemos começar a ter, digamos, o trabalho em bloco, a cooperação, e tudo isso é fundamental. É como o exemplo da baleia azul, que vem se alimentar ao Chile com sua cria, mas depois ela acaba migrando através das águas nacionais e internacionais, chega a Galápagos, retornando pelas águas do Peru. Então, o enfoque ele já deve ser em que não há tempo já, não temos mais tempo para começar
agir com o nosso cérebro, como humanos. Já sabemos o que está acontecendo, já sabemos que as coisas estão mudando, também sabemos que a Patagônia, posso assegurar um pouquinho mais a barra, mas hoje devemos colocar o foco desses esforços para o cuidado da nossa Patagônia, que, de certo modo, a Patagônia está fazendo um grande favor ao mundo todo. Tomara que todos possamos começar a pensar e tudo comece a ser visto através de uma perspectiva inteligente, como se supõe que nós temos, né? Essa inteligência, mas já não há mais tempo para efetivizar as áreas marinhas protegidas. No Chile temos desafios particulares, muito relevantes, a coordenação, por exemplo, institucional, o financiamento, que muitas áreas deixam de ser áreas no papel, e que possamos sentir orgulho do monitoramento, que haja pesquisas científicas com a participação das comunidades vizinhas, enfim, grandes são os desafios. E eu realmente me sinto esperançado, né? Eu vejo a minha geração, por exemplo, vejo a minha filha tão nova e já está me dando lições de vida. Então, estamos atrasados, já causamos um dano, agora devemos reverter tudo isso. E uma das coisas mais importantes, a meu ver, é cuidar o nosso ecossistema marinho. Bom, obrigado, Rodrigo. Muito, muito importante, interessante e realmente muito motivador o que vocês estão manifestando. E podemos fazer uma síntese com 3 pontos centrais que surgiram hoje aqui, que fazem parte do sustento de uma política nova, a política da colaboração, a política do engajamento na articulação entre atores e os diferentes setores. E isto é baseado nos saberes, no conhecimento. São acadêmicos e, como falamos anteriormente, Jorge Fies, também são populares, são das populações que habitam historicamente nesses espaços, nesses cenários dos quais estamos falando hoje. E a importância de contar com estratégias e planos comuns, pois estamos falando de um cenário que não tem fronteiras, portanto, os planos deveriam ser comuns entre os países. E deixar um pouco assim de lado as intimidades das fronteiras, pois o cenário é um só, a Terra é uma só, assim como é a humanidade. Muito obrigada a todos pela sua participação, pelas contribuições super enriquecedoras. Sabemos que há muito mais e que teremos a chance de ter outros encontros. E neste momento vamos convidar a equipe completa que está trabalhando pelo sustento, digamos, pela organização deste encontro, para que possamos ver os rostos de todos, para que possamos lembrar e agradecer pela sua participação, que já faz tanto tempo que estamos preparando esse evento, e poder dizer a todos que os esperamos no próximo webinário, como comentava hoje Santiago, é o dia 28 de setembro, e vamos falar do financiamento e a governança, e vamos contar com a participação de Valdemar Couto, diretor do Meio Ambiente e Assuntos Marítimos, do Ministério das Relações Exteriores do Chile, com purificação canais, doutora em Ciências Biológicas e presidenta da Rede Mediterrânea de Gestores de Áreas Protegidas Marinhas, e com Gilberto Salles, especializado em gestão de áreas protegidas. Ele foi responsável pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis. Então, lembramos também que vocês podem acessar o site do fórum para encontrar todos os documentos elaborados pelo fórum, documentos, materiais muito enriquecedores que podem ser de ajuda para muitos setores, para o âmbito educacional, para o âmbito produtivo, pode ser de ajuda para o âmbito do Estado e também, obviamente, os governos. Bom, Santiago, você gostaria de acrescentar mais uma coisa antes de
agradecer mais uma vez a todos, tanto vocês, os participantes. Fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro e compartilho com você a nossa despedida, Santiago. Muito obrigado, Vitória, pelo seu excelente trabalho. Quero agradecer os participantes do painel. Foi um painel muito cordial, de colaboração. Agradeço pelo tempo dedicado e o momento, não, para refletir e para estudar o que vocês queriam transmitir. Foi muito enriquecedor para todos. Eu queria, antes de convidá-los novamente a mantermos conectados no próximo webinário, dia 28 de setembro, gostaria de comentar algumas questões interessantes nas quais devemos continuar trabalhando no fórum e tomara que com muitos dos atores hoje aqui presentes no painel e também, claro, no público, tantas pessoas que conhecem tanto dessas questões. Por um lado, eu acho que chegamos à conclusão de que é importante vincular a ciência, a técnica e a política pública, tentar que a informação esteja disponível para a tomada de decisões. E a questão de como melhorar a conservação marinha tem muito a ver com as oportunidades, tentar aproveitar as oportunidades que temos no nosso público, nas perguntas e respostas. Havia muita pergunta sobre financiamento, tanto para ser feito, somos países pobres ou temos muitos problemas econômicos, como é que vamos conseguir? Bom, há muitas oportunidades, devemos ser inteligentes para saber aproveitá-las. E dentre elas é que temos um ecossistema compartilhado e parte do trabalho pode ser feito entre todos os países. Por exemplo, como mencionava a Egle, a possibilidade de fazer o monitoramento dessa conservação marinha das áreas protegidas, contando com indicadores compartilhados. Não dobrar trabalho, os programas científicos, os nossos países podem nos oferecer muitas ferramentas e colaborar. Então, a questão é potencializar as possibilidades que temos quanto à colaboração e também quanto ao fortalecimento de capacidades. Vocês sabem que os nossos países, eles precisam de contar com mais capacidade para a gestão da biodiversidade marinha e os problemas como a mudança climática. E nesse aspecto podemos colaborar e nos potencializar entre a gente, né, gerando as nossas próprias capacidades. Existe uma iniciativa como a Escola de Gestão de Áreas Marinhas Protegidas, já faz vários anos que vem lutando para se manter, se institucionalizar, para que os nossos países contem com um espaço para a formação dos gestores, das pessoas que devem lidar com essas áreas protegidas. E também quero frisar nessa questão das capacidades quanto ao financiamento que precisamos de convencer o mundo sobre a importância do que temos aqui e dos serviços que estamos oferecendo ao mundo através do nosso ecossistema do Mar Patagônico. E nesse aspecto, construir a narrativa comum, recomendado por Egle, trabalhar em negociações com os organismos de cooperação internacional para convencê-los sobre a necessidade de contar com mais financiamento. Um trabalho imenso, muito grande, difícil de ser feito, porém, pensar que contamos com as ferramentas e a possibilidade de colaborar entre a sociedade civil, os cientistas, o governo e as comunidades para alcançar. Por último, gostaria de destacar esse enorme desafio que existe sobre a complementariedade das iniciativas das áreas marinhas protegidas com outras medidas espaciais de conservação, as famosas OMEC ou OSM, que são assuntos muito na moda nos fóruns internacionais e que talvez sejam as soluções para esses benditos percentagens de 10% das metas Aichi de áreas protegidas ou 30% para 2030, etc., etc. E não isso não acontece de forma automática.
todos sabemos disso, existe um enorme trabalho a ser feito, porque uma coisa é uma área protegida com objetivos de conservação e outra bem diferente é uma área de vedação de pesca ou outros espaços de administração com outros objetivos. Para que uma área de pesca tenha objetivos de conservação, precisamos de fazer um grande trabalho de planejamento, normativa, o trabalho operativo de muitas instituições. Precisamos fazer um trabalho educativo também muito forte. Esse é o desafio que temos pela frente. Muito obrigado a todos. Agradeço a equipe que esteve trabalhando, todas as pessoas que estiveram respondendo as perguntas e fiquem sabendo que o próximo webinário vai ter convidados muito interessantes. Esperamos que possam se inscrever, se ainda não o fizeram. E quero agradecer a todos os colaboradores do webinário, se todos podem ligar as câmeras para tomar uma foto e vamos nos despedir até o próximo encontro, em finais de setembro. Antes de partir, podemos dar um segundo para cada integrante do painel para que possa se despedir, porque eles sustentaram esse encontro. Jorge, Graciela, Eglé, Valéria, Rodrigo, muito obrigado. Quero parabenizar a disposição do governo regional e poder continuar avançando. Queremos estender essa participação e também formar parte do que a Eglé disse sobre implementação, financiamento e que é o trabalho que temos pela frente. O grande desafio, fico ao seu dispor. Obrigada, Jorge. Graciela? Eu quero agradecer a possibilidade de participar e, claro, continuar com esse desafio de cuidar do planeta. É o assunto que temos, é o problema do planeta, que é hoje. Não podemos pensar mais que vamos resolver isso olhando para o futuro. O problema é hoje e nós, os argentinos, e acho que todos os países do mundo, estamos experimentando isso com enormes perdas econômicas, a raiz dos desastres ambientais. Então, muito obrigada. Agradecemos a você, Graciela, foi um prazer. Eglé, eu gostaria também de dizer que se não é agora, então quando? E se não formos nós, então quem? É o momento, é a hora de nos organizar, de trabalhar mais forte, trabalhar em bloco e articular. Eu me sinto muito confiante no trabalho que os fóruns estão fazendo e os diferentes espaços e também os governos. Eu espero que eles tomem uma linha comum para continuar nesse processo de conservação em nível regional. Obrigada. Valéria? Sim, muito obrigada. Foi uma honra realmente participar nesse espaço com essas personalidades como o governador Fries, a deputada Camanho. Eu aprecio muito a Eglé, eu gostei muito de ouvir ela, não conhecia ela de forma pessoal e foi muito enriquecedor. E fico também com uma das frases do meu amigo e colega Rodrigo. Nos conhecemos, sabemos essa urgência, já estamos atrasados, há muito dano já feito e é um compromisso de todos trabalhar nessa necessidade. É uma necessidade de trabalhar juntos. Esse webinário serve para entrar na marcha e começar e se continuar entendendo e precisamos trabalhar nesse sentido. Muito obrigada a todos. Obrigada, Valéria. Rodrigo, é com você. Obrigada, Victoria. Obrigada pela participação, pelos comentários de todos. Não quero ser assim enfatizar tanto
acho que o conceito mais importante é exprimir justamente além das nossas respectivas áreas econômicas, pensar nas águas, os parques internacionais de paz e conservação, como essa iniciativa que está sendo realizada na Nazca. Esses esforços, essas ideias, esses desafios que não foram feitos antes, são os que devemos começar a implementar em forma urgente. E na medida em que a gente tenha mais apoio, vamos ter realmente, como a Sylvia Dern disse, se não azul, não existe o verde. Se o mar cai, é o final da história. Então, vamos continuar com esses grandes esforços, que sejam reais, que sejam efetivos, e vamos por uma redistribuição do dinheiro. Devemos distribuir bem o dinheiro lá onde é necessário. Então, a minha despedida com muito ânimo para que possamos atingir os objetivos bem cedo. Obrigada, Rodrigo, pelo seu conhecimento e o seu entusiasmo. A toda a equipe, muito obrigada novamente. Vamos nos encontrar durante a semana e com todos os participantes, a gente se vê no dia 28. Foi um prazer compartilhar com vocês esse espaço e vamos continuar juntos. Até mais!